Muito boa noite, amigos que nos acompanham pelas plataformas do Jornal Terra e Campo. Estamos começando mais uma temporada do nosso podcast falando de pecuária. Hoje o nosso tema será gestão, nutrição e forragem. Está aqui comigo o zootecnista Diego Saraiva, que é consultor do Senar e também do Foco Pampeano. Diego, a forragem é peça fundamental em qualquer sistema produtivo, seja de gado de corte ou gado de leite. Está dentro daqueles três pilares básicos, né? Que é a sanidade, a nutrição, né? E a genética, que são os pilares que formam aí qualquer sistema produtivo. Gostaria que falasse para nós um pouco da importância desse planejamento forrageiro, principalmente hoje, quando falamos em pecuária, seja de leite ou de corte. A de leite já faz isso há mais tempo, esse planejamento, mas a de corte, hoje, devido à intensificação, é fundamental. Boa noite. Gostaria que falasse para nós um pouquinho sobre esse importante tema nessa noite. Boa noite, Everton. Boa noite, amigos aí que estão acompanhando, né? É um prazer imenso, né, estar aqui falando um pouco de pecuária. Como estou todo dia no campo, né, atendendo propriedades rurais, é algo que a gente acaba vivenciando, né, no dia a dia, e é muito prazeroso conversar com produtores ou vir aqui falar com vocês, né, um pouco de pecuária, né? Na parte de forragens, né, de planejamento forrageiro, hoje, como eu atuo mais com propriedades de bovinocultura leiteira, né, a gente trabalha mais a fundo esses manejos, né. Agora mesmo a gente está começando a implantar o planejamento forrageiro de verão, né, tentando minimizar os períodos de vazio forrageiro, que acabam sendo bem difíceis, né, no sistema produtivo quando a gente enfrenta por eles, né. Principalmente quando tem efeitos climáticos adversos, né, como por exemplo muita chuva, que nem agora o período de setembro, ou depois uma estiagem, né? Então são áreas que a gente tem que trabalhar antecipadamente, né? Prevendo essa questão de como que o clima vai influenciar, né? Na pecuária de leite, hoje, a gente tem trabalhado muito com pastagens perenes, né? Para esse planejamento forrageiro, que são pastagens como, por exemplo, o Gigs ou Tifton, né? Que conseguem uma carga maior, né? De animais em cima, né? E conseguem, então, a gente desviar esse vazio forrageiro que acomete esses períodos de entre safra, né? Que seriam os períodos do final do inverno, né? No plantio do verão, né? E no final do verão para o plantio do inverno, que seria a faixa de um mês e meio mais ou menos, né? Que ficaria sem pastejo, né? E é uma ferramenta que tem funcionado muito bem na pecuária leiteira a pasto, né? E acredito que na pecuária de corte, né, é um sistema que tende a ser mais trabalhado pelas propriedades, né, por essa questão de auxiliar, né, ser uma ferramenta de auxílio importante para esses períodos que eu comentei anteriormente. Eu sempre digo, Diego, que a pecuária de corte tem que aprender com a pecuária de leite a forma de intensificar, porque a pecuária de leite ela consegue fazer uma intensificação muito grande. Eu mesmo fiz várias matérias com produtores de leite e uma que me chamou muita atenção foi no município de Camaquã, Uhum. onde o produtor tinha 7 hectares e ele conseguia produzir 7.000 litros de leite em 7 hectares. Então, assim, ó, mostra a intensificação. 1.000 litros por hectare de leite é bastante leite, tu sabe disso. E ele conseguia fazer utilizando práticas como o Gigs, o Tifton, silagem. Então, ele fazia um pouquinho de cada e conseguia manter o plantel dele, produzir esse volume expressivo para uma área de 7 hectares. Aí vem a pergunta que eu sempre faço, Diego. Nós temos que aprender com a pecuária de leite, mas até que ponto é viável, economicamente, fazer isso na pecuária de corte? Tu já me deu um spoiler aqui antes, aqui em off, aqui, qual é a tua lógica de raciocínio. Eu gostaria que tu comentasse isso para os nossos ouvintes. Claro, Everton, claro. Na pecuária de corte, né, Everton, eu vejo que vai muito do sistema que a gente está trabalhando, né? Qual que é a finalidade do meu sistema? Eu estou trabalhando com cria, com recria ou com terminação, né? Acho que inicia por aí, né? E ver qual que é o gargalo do meu sistema. Se ele realmente é a parte forrageira, eu acho que aí entra a questão de custos, né? Ver quanto que está sendo gasto quilo produzido, né? E entender como que está a eficiência da minha propriedade. E eu acredito sim que é uma ferramenta que é viável, né, para o sistema, assim como
há alguns sistemas que utilizam braquiária também, né? Aqui já na nossa região. Conheço várias propriedades de corte que estão trabalhando e estão tendo um ganho muito expressivo, né? Muito expressivo mesmo. Então eu considero como uma ótima ferramenta, mas claro, antes de tudo, ler como que é o perfil daquela propriedade, né? Entender se realmente a forragem é o principal, né, investimento e o primeiro que deve ser feito, né? Porque muitas vezes está também na questão genética dos animais ou em outras partes nutricionais, como por exemplo na suplementação, né? Então tem que entender e conhecer as áreas e ver cada sistema é uma realidade diferente, né? Sim, e quando a gente fala de forragem, agora tu já mencionaste, desse um gancho aí que eu acho bem interessante. Hoje nós temos aí tradicionais na pecuária, o Jigs, o Tifton, né? Na pecuária de leite principalmente, e já entrando firme na pecuária de Com corte. certeza. E aí tu fala na braquiária, que é uma cultura que está mais no centro-oeste do Brasil, enfim, região central do Brasil. Ela tem se adaptado bem à nossa região, a braquiária, e qual é a capacidade de lotação dela comparada ao tifto, por exemplo? Então, Everton, ela tem se adaptado bem, sim. Algumas delas, né? Não é todas. Aqui na nossa região tem trabalhado com Mavuno, tem trabalhado com Zuri, né? Algumas áreas mais secas, assim, né? Que ela, solos mais encharcados, ela sente bastante, né? Questão do frio também, né? Mas em si tem se adaptado bem, né? Tem conseguido andar bem. A questão da lotação, ela consegue, né? Uma carga bem maior de animais, né? Mas vai depender muito também do manejo que é de altura dessa braquiária, né? Então, depende muito de cada sistema, mas ela consegue comportar sim mais animais, né? A única diferença, né, entre a braquiária e o Gigs e o Tifton, que é o que mais implantado aqui na nossa região, é porque os produtores optam mais pela questão dessas perenes, né, por questão de durabilidade no sistema, né? Então, hoje em dia, a gente trabalha com sistemas de Giggs e Tifton de 25, 30 anos, né? E sem período para terminação, né? De acordo com o manejo. Com a braquiária tu já não consegue um período tão extenso, né? Com a braquiária, já em alguns sistemas, a gente vê que ali em 3 anos e meio, 4 anos e meio, dependendo do manejo, ela já começa a sentir bastante, né? Diferente das perenes, né? Sim. Falando de forragem, e como é que tá a questão, assim, ó, o pessoal sabe que no leite a silagem é um fator quase que determinante, né? Tu acredita, Diego, que na pecuária de corte daria para fazer um sistema de suplementação, de manejo, planejamento forrageiro, melhor dizendo, muito semelhante ao leite ou não? Olha, eu acho que é essencial, Everton. Agora mesmo, o ano passado e o ano retrasado, a gente enfrentou várias enchentes, né? E pegamos ali a região de Pelotas para cima, a região de São Lourenço, Camaquã. Tem muita gente que perdeu gado, né? Muitos por questão da enchente, muitos por questão de falta de comida, né? E ali a gente vê que nesses momentos assim de dificuldade, né, climáticas, a forragem conservada é uma ferramenta essencial, né? Essencial, que na bovinocultura de leite, hoje em dia, 90% das propriedades trabalham, né? E eu vejo que para o corte é fundamental também. Claro, visando como que é o sistema do produtor, né? Mas eu acho que é interessante sim, por ter uma garantia para o sistema, né? Por exemplo, é uma ferramenta interessante para um vazio forrageiro, né? Por exemplo, né? Esse período de entre safra, uma ferramenta que pode ser usada e nessas questões de efeitos climáticos também, né? Então, eu vejo sim que pode ser trabalhado, né? Acho que, claro, tem muito que nós trabalhar nessa questão, né, da silagem, porque tem muitos manejos que na propriedade de corte não é tão usual, né? Na parte do processo da ensilagem em si, né? Na parte de compactação, eh, corte ideal, né? Tem muita coisa que tem que ser explicada, né, e trabalhada nas propriedades mais a fundo. Mas eu acho sim que é o futuro, né, para quem seguir trabalhando no sistema, né, ter essas ferramentas, seja perene, seja uma suplementação estratégica, ou seja, utilização da silagem no sistema, mas ferramentas que garantam, né, que tu tenha comida 365 dias do ano. Seria basicamente o modelo que a Europa usa, que nós não usamos. Nós usamos uma pecuária
intensiva, na sua grande maioria, né? Extensiva, melhor dizendo, na sua grande maioria. E a Europa toda usa uma pecuária mais intensiva, produz a comida, né? E coloca para os animais. Seria basicamente esse o formato, até mesmo pela questão da redução das áreas. O que que tu me diz sobre isso? Tu concorda com essa questão? Concordo em partes, Everton, porque eu acho que não seria tão intensivo que nem na Europa, porque lá eles enfrentam vários dias do ano de neve, né? Algumas partes com neve, outras partes com seca, né? Como, por exemplo, é o centro-oeste do país, né? Que fica 6 meses de seca. Então, é um cenário que a gente não está enfrentando hoje em dia, né? Mas já enfrentamos alguns cenários de ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses sem comida, né? Então eu acho que não seria tão intensivo a esse ponto, até porque a nossa pecuária a pasto, ela é muito boa, né? E Tem barata, né? e barata, com certeza. Tem muito a melhorar, sem sombra de dúvidas, mas ela é eficiente. Só que eu acho que essa forragem conservada, ela vem como uma alternativa a mais, né? Para a gente ter uma garantia de comida no sistema, né? Não seria tão intensivo, mas seria uma alternativa de, opa, para aí, eu consigo esse ano tocar, ou por exemplo, posicionar bem uma compra de animais, por exemplo, né? Pegando um período que está na baixa do gado, eu tendo uma comida estocada, né? Ou eu tendo uma oferta forrageira boa, eu consigo, né, ter aquisição de novos animais, né? Quando o mercado tiver num período bom de compra, né? Então tem algumas vantagens, né, para o sistema a gente trabalhar com essas alternativas e ferramentas. Sim. Lembrando os amigos que nos acompanham que nós estamos ao vivo aqui nas plataformas do Jornal Terra e Campo. Se você tem a sua dúvida, seu questionamento, possa fazê-lo aqui pelo Facebook mesmo, que nós estaremos aqui passando para o Diego e respondendo. Diego, com relação à suplementação, pecuária de leite, suplementação é algo corriqueiro, né? Muitas vacas exigem uma suplementação porque são de alta produção, elas não conseguem tirar tudo que precisam da forragem, né? Precisam dessa suplementação. E eu gostaria que falasse um pouquinho para nós sobre a necessidade de suplementação no modo geral da pecuária. E eu sempre puxo para os dois lados, porque eu vejo muito também o lado, porque na pecuária de leite nós estamos muito bem evoluídos na região, né? E eu vejo que a pecuária de corte ela vem crescendo. Tu mesmo mencionou para mim agora há poucos instantes que nos últimos 10 anos a pecuária de corte ela cresceu muito. E isso é notório, a gente acompanha e vê que a questão genética, principalmente, melhorou muito também, né? Mas a questão custo-benefício, vale a pena suplementar gado de corte? Então, Everton, a gente tem que ver como que tá, primeiramente, qual sistema nós vamos trabalhar. Vai ser um campo nativo? Vai ser uma pastagem de inverno? Se é uma pastagem de verão, né? Qual o nível de proteína essa pastagem me entrega? Como que está a fibra efetiva desse pasto, né? É algumas coisas que a gente tem que ver para posicionar um suplemento adequado, né? Mas quando a gente trabalha com suplemento, por exemplo, agora no inverno, né? As pastagens de azevém, ela tem uma proteína boa, né? Proteína em torno de 18, 19, dependendo do azevém. Pegando um tetraploide, até mais, né? É, 28, 27 de proteína, né? Até dependendo de outras cultivares, Isso mais aí é um ainda. concentrado puro, praticamente, né? Sim, né? Então a gente teria que suplementar, né, pensando em mais alimentos energéticos, né? E aí vem algumas ferramentas de suplementação. Na parte do campo nativo, né, a gente tem que ver algum suplemento, né, mais proteinado, né, que consiga fazer um melhor aproveitamento daquela fibra, né, aquela fibra longa que seria do campo nativo lá no ambiente ruminal, né? Mas sim, né, tem vários cálculos, o pessoal da comercial mesmo apresenta, né, vários cálculos de ganhos que são bem expressivos, né? E que realmente mostra que compensa suplementar sim, né? Mas claro, volta de novo àquela questão, qual categoria eu vou suplementar, né, na propriedade e qual sistema eu estou trabalhando hoje. É bem amplo, né? Daria 2 dias de conversa, né? Sim. Até mesmo que cada caso é um caso, né? Sim, sim, com certeza. E na pecuária de leite, que nem tu comentasse, não, todas as propriedades hoje que eu acompanho trabalham com a nutrição de precisão, né, basicamente. Por exemplo, agora mesmo a gente vinha de um período de entre safra, né, anteriormente, né, e que reduz, cai muito a proteína dos alimentos, né.
E aí a gente tem que entrar com a suplementação por fora, né? E aí muitas vezes a gente faz uma própria formulação na propriedade, né? Pegamos um pouco de farelo de soja, de milho, de casca e montamos uma formulação com outros ingredientes também, que hoje está bom para nós, porque está descendo alguns ingredientes lá de cima, né, do Centro-Oeste, como por exemplo caroço de algodão e DDG, né? Então a gente já está tendo alternativas melhores para trabalhar essa parte nutricional, né? É só a gente começar a esse caminho também nas outras categorias, né? De Sim. pecuária de corte também. Mas eu vejo que hoje mais a gente conseguindo fazer uma suplementação com mineral no corte, a gente já consegue um ganho muito expressivo, que muitas propriedades acabam não fazendo, né? Sim. Falasse em fazer formulações, enfim, ou escolher materiais alternativos, e isso está muito relacionado à gestão da propriedade, né? Eu vejo assim que o padrão do pecuarista, tanto do corte quanto do leite, ele mudou ao decorrer dos anos, deixou de ser aquele produtor extrativista, tanto no leite quanto no corte, e passou a ser um produtor altamente profissional, porque ele tem que entender de gestão, ele tem que saber fazer conta, saber custo de produção, né? E aí entra escolher materiais que possam baratear o custo de produção dele, tem que entender de mercado, falasse na pecuária de corte, ó, o momento certo de comprar, o momento certo de vender, agora eu seguro, vou reter, né? Vale a pena reter, fazer a conta, segurar. Então, o produtor ele tem que, o produtor moderno ele tem que estar a par de todos esses setores. Inclusive, eu vi uma matéria que fala que dentro de poucos anos mais de 50% das fazendas vão terminar, né? Justamente por isso, né? Porque se tu não entender de gestão gestão financeira, não entender de mercado, não entender de gestão de pessoas, né, Diego? Que hoje está cada vez mais difícil a mão de obra no campo, né? Hoje o produtor ele vai ter que se equipar de máquinas e equipamentos que possam suprir a mão de obra humana, porque não existe mais mão de obra, né? Para poder sobreviver no campo. O que que tu me diz hoje? Como é que tu enxerga no cenário, no dia a dia, na prática, de quem está no campo? Concordo plenamente, Everton, porque realmente esse estudo ele é real e a gente vê no dia a dia, né? Cada vez o custo está mais alto, né? Se a gente for pensar em custo de insumos, né? Seja insumo para a lavoura, ou seja, os ingredientes que eu vou usar na dieta, numa formulação, né? O valor agregado dele cada vez está maior, né? E não dá para a gente depender de valor de mercado. Até hoje, numa propriedade, eu comentava, né? Questão de preço do litro do leite. Tchê, não dá para nós se basear nesse preço, né? Porque ele, cada mês, pode vir de uma forma, né? Agora, da porteira para dentro, a gente consegue mexer, que é nosso custo. Tá? É nós fazer um levantamento, quanto que está meu custo de produção? Quanto eu gasto para produzir um litro de leite ou um quilo de carne, né? E aí, a partir daí, a gente buscar alternativas, né, para reduzir esse custo. Na verdade, se a gente pegar anteriormente, né, as propriedades falavam em reduzir custo, a primeira coisa entrava a alimentação dos animais. E isso é negativo, porque reflete no outro dia em produtividade, né? Hoje em dia a gente entende que reduzir custo é sim analisar como que está a propriedade, né? E entender, olha, de repente meu custo, vou te dar um exemplo. O ano passado eu atendi uma propriedade que a gente conseguiu reduzir em torno de R$ 3.000 somente antecipando a compra de sementes de milho, né? Então a gente comprava 700, passou a comprar 500, porque antecipou a compra, né? Conseguiu fazer um estoque e economizou isso daí no final do ano. Aí eu te dou vários exemplos, né? Que a gente pode seguir trabalhando, posicionando compra de insumos, ou, por exemplo, trabalhando na parte de gestão do rebanho, né? Porque tem muitas propriedades que têm poucos animais lactantes, né? Poucos animais que são produtivos e muitos animais que estão não produtivos no momento, né? Ou outros produzindo bem menos e consumindo o aporte nutricional de um que Com produz certeza, bastante, né? com certeza, com certeza, né? Essa separação de lotes é essencial também, né? A gente bonificar conforme a produção, né? São pequenos detalhes, mas que no final do ano ou final do trimestre faz muita diferença. Faz muita diferença mesmo. E a questão que tu falou das propriedades, hoje em dia é isso, é a gente entender da porteira para dentro como que está o nosso custo e se munir, né?
Saber que, opa, para aí, se baixou o preço do litro, mas para aí, meu custo tá 90 centavos a menos. Ainda tô bem, né? Vou tentar reduzir um pouco ele mais, né? Então, trabalhar com algumas alternativas assim, que não é difícil, mas precisa de tempo e de ler a propriedade. Entender como ela funciona, quais animais tem, a idade dos animais, né? Até mesmo o tempo de parição, se nós pegar na pecuária leiteira, que a gente chama de DEL, né? Dias em lactação, influencia bastante, né, na média. Então, são alguns aspectos que nós temos que trabalhar sim, né? E para conseguir reduzir esses custos financeiros, né? E conseguir seguir produzindo, né, de forma eficiente. Com certeza. E os desafios são inúmeros, né, Inúmeros. Diego? Inúmeros. Assim, na prática, o que que tu vê hoje como um consultor que o pecuarista, de forma geral, tá custando assimilar na prática, assim? Como é que tu vê o acompanhamento das propriedades? O que que tu vê que o pecuarista ainda não domina? É a questão de mercado, a questão de projeção futura, de se organizar, da própria gestão? Então, Everton, da própria gestão, eu vejo que tem muita coisa a melhorar, sim. Hoje o trabalho que a gente faz é coletar dados no campo, né? A gente coleta dados, analisa, entrega relatórios e traz mastigado, né? Como que está o custo do litro produzido, o custo de como que está a produção de litros por hectare ano, né? Traz vários indicadores, hoje em torno de 52 indicadores, né? Se for pegar pelo relatório do Senar, né? Então a gente traz e só analisa com esse produtor. Mas essas são as propriedades atendidas e as que não eram, né? Essas daí não tinham esse controle, né? As propriedades que conseguiu controlar como que estava o fluxo de caixa no mês eram pouquíssimas dessa região aqui, né? Da região que nós estamos, né? Eh, então foi bem poucas assim na parte de pecuária de leite. Eu vejo que isso é uma coisa que tem que melhorar, que é o que nós estamos implementando, né? Tanto é que quando apresentamos os relatórios, os produtores gostam muito e pedem para seguir esse acompanhamento, Consegue enxergar, né, de fato, o enxergam raio-x da propriedade, né? enxergam o raio-x da propriedade. E claro, é um trabalho de formiguinha, né, Everton? Num primeiro ano, a gente consegue implementar algumas ferramentas, mas não consegue se estender muito longe, né? Porque a gente ainda não consegue ver como que a propriedade está. A partir do primeiro ano que a gente tem esses indicadores na mão, aí nós temos vários direcionamentos que nos levam, né, para uma eficiência da propriedade. Por exemplo, hoje tem muitas produtores que querem implementar sistema de confinamento, por exemplo, freestyle ou compost bar, né? Mas para isso a gente tem que entender como que estão os números, né? Porque na verdade essa conta tem que se pagar, né? E tem que sair da atividade em si, não de outra Sim, específica, sim. né? Que aqui é muito comum na nossa região ter produção de soja, de tabaco e de pecuária na mesma propriedade, né? E eu vejo que a dificuldade é conseguir separar essas contas, né? Cada um tem que pagar a sua, né? Isso é bem difícil, né? Então, na pecuária em si, a primeira coisa é entender os números, né? E a partir daí ter um direcionamento. Mas para o produtor eu vejo que isso ainda é difícil. Por questão de tempo, questão de conhecimento, questão de auxílio depois para interpretar esses dados, né? Porque eles estão ali, mas bueno, e agora o próximo passo qual vai ser, né? Então eu vejo que isso daí, a geração nova, eu vejo que está conseguindo dominar muito melhor e com certeza vão ser muito mais eficientes, né? Por entenderem melhor essa parte de gestão e da importância que ela tem para a atividade. Sim. É enxergar a propriedade como uma empresa, na verdade, Com né? certeza. E muitas vezes a gente vê o produtor, vamos pegar o exemplo do produtor de leite, aí baixa o preço do leite, todo mundo se apavora, né? Claro, é preocupante, porque quem produz, é claro, quer que cada vez o seu produto seja mais valorizado. Sim. Mas aí cai naquela questão que tu me disse, se apavora muito porque não conhece, não sabe o preço que custa um litro de leite. E outra coisa que eu vejo também, tem produtores que não têm capital de giro, né? Toda empresa tu precisa de um capital de giro para que no momento ruim tu consiga manter a tua empresa. E muitos não têm capital de giro porque acham que o que sobra é o salário deles, e na verdade não é, né?
Com certeza, Everton. Essa questão do capital de giro, né, do fluxo de caixa em si, ela é importantíssima, né? Se a gente for olhar uma curva normal, né, das propriedades aqui da região que trabalham com o sistema pasta, a curva ela oscila muito, né? Por essa questão, vai ter meses que a oferta forrageira vai estar muito boa, né? E vai ter meses de entre safra, né? E tem a questão dos custos também, que são muito concentrados, né? Vamos pegar aquele exemplo que a gente deu de produção de silagem, né? Eu vou ter um custo alto no plantio, né? Normalmente, né? Se eu não antecipar as compras, e depois vou ter um custo alto na ensilagem, né? Que eu preciso já desde agora fazer a minha reserva para lá e entender qual que é o meu custo total da propriedade. Mas é que nem eu te falei, é uma coisa que a gente tem que trabalhar aos poucos, né? E que com o tempo eu acho que vai mudar muito. Vai mudar muito. Porque quem não for empresário dentro da sua propriedade, o sistema vai acabar eliminando. Por questão de custos, questão de normativas, de leis, de evoluções que estão vindo, né? De sistemas e entre outros ferramentas que estão chegando aí para os produtores rurais, né? Então, eu vejo que é o futuro, né, dessa parte gerencial. Isso não te dá a impressão que está cada vez mais difícil de produzir? Eu tenho essa impressão. Né? Tá sim, tá sim. Como tu comentasse, antigamente o produtor precisava entender bem de animais, né? Ele precisava entender fazer a lida dele. Entender bem de animais e produzir pasto. Hoje em dia tu tem que ser um bom agricultor, Um bom administrador, bom um administrador bom gestor de pessoas, um bom conhecedor do mercado, que mais? Um bom relações públicas e um bom publicitário, dependendo da situação. e bom pecuarista. E bom pecuarista. Entender o rebanho. Então, tá assim, tá. Tá cada vez mais complicado, sim, mas não impossível, né? E como tu desse exemplos, eu conheço vários. Atuei um tempo na região do Vale do Taquari, 6 meses trabalhando lá na região, e lá eu pegava propriedades que eu atendia com 5, 6 hectares na serra, produzindo suínos, aves, 80, 90, 100 vacas em lactação dentro de um galpão climatizado com ordenha de robô e produzindo muito e sendo eficiente, né? Em 5, 6 Em hectares. 5, 6 hectares. Então a questão de área não é bem por aí, né? É a questão de trabalhar com número, sim, né? Para saber fazer os financiamentos na hora certa ou o investimento na hora certa e saber trabalhar com questão de produção de alimento, né? Sem sombra de dúvidas. Correto. Estamos aí conversando com o zootecnista Diego Saraiva, que nos traz aí bate-papo sobre gestão, nutrição e forragem, fatores indispensáveis aí para a pecuária, tanto de corte como de leite. E já vou te agradecendo, Diego, a tua disponibilidade, tu que é consultor do Senar e também da Foco Pampeano, a gente sabe que é corrido, né? Tá sempre na estrada, atendendo os produtores, muitas vezes se deslocando para outros municípios da região. E te agradecer a tua disponibilidade de estar aqui hoje, uma segunda-feira chuvosa em Canguçu, né? Chove bastante. Te agradecer mais uma vez e colocar o microfone à disposição aí para tuas considerações finais. Nós encerrarmos nosso podcast com esse toque aí que eu digo, vamos chamar assim de um toque para os nossos produtores, porque o assunto é enorme. Se nós fosse esmiuçar isso aqui, daria uma série só nesse tema aqui. Isso aqui, na verdade, é mais uma introdução, até para despertar esse interesse naqueles produtores que ainda não se atentaram para isso, né, Diego? Uhum. Tem muitos produtores ainda que estão produzindo como se produzia 100 anos atrás, e isso não comporta mais, né? O mercado diz que não comporta. Então, deixar o microfone à tua disposição para as tuas considerações finais. Bueno, Everton, eu primeiramente queria agradecer o convite, né? Para mim é muito, muito bom poder vir conversar, falar um pouco da pecuária, seja ela de leite ou de corte, que eu vivo também em casa, né? Sou filho de produtor rural e me orgulho muito disso. E voltei para a propriedade, também atuo lá, mais os finais de semana, mas atuo lá. E eu sei como é difícil a vida do produtor, né? Como a gente tem desafios. E poder vir aqui conversar, mesmo que o assunto seja amplo, né? Eu acho que é como tu comentou, é para despertar a curiosidade, né? E o interesse em alguns temas específicos, né? Mas qualquer disponibilidade que tu queira que a gente venha conversar de algum assunto mais
mais aprofundado, fico à disposição, tá? E agradeço muito a audiência, né, de todos. E é isso, acredito que o caminho é esse, né? É a gente se atentar, se informar, né? Conhecer e entender mercado, que é como o Everton falou, é importantíssimo, porque o mercado ele tem as previsões e ele oscila muito, né? Então a gente entender ele e ajuda, aí puxando um pouco a brasa pro meu assado, a ajuda de um consultor na propriedade é essencial. Com certeza, com certeza. É essencial, porque a gente, além de fazer essa parte, auxiliar nessa parte técnica, a gente faz todo esse controle financeiro, que não é tão fácil, né? E apresenta e entrega esses resultados, né? Então, agradecer o pessoal da Foco Pampiano, né? Que é a empresa que eu trabalho, e que sai todo dia vários consultores a campo para mudar a realidade dos produtores rurais, né? E eu me orgulho muito disso, saber que tem gente ainda atuando e trabalhando e auxiliando no dia a dia, desde a consultoria sentado aqui tomando mate até na mangueira, né? Sim, Carregando o sim, gado para um frigorífico com certeza. ou lá dentro do sistema de ordenha, né? Auxiliando nos manejos essenciais ali, né? Para uma boa produção, né? Então, agradecer o pessoal, né? E fico à disposição, qualquer dúvida, deixo meu contato aí com vocês e falar também um pouco desse sistema do Senar, que é um sistema que já vem sendo trabalhado aí no Rio Grande do Sul há um bom tempo e que trabalha então com propriedades rurais de todas as atividades, seja leite, corte, ovinos, E de todos os tamanhos, de diga-se de todos os passagem. tamanhos, né? Independente do tamanho da propriedade, que o produtor procure o sindicato mais próximo da região e solicite, né, um grupo de ATEG pelo Senar, que é gratuito, não tem custo nenhum. E olha, é um trabalho assim, Everton, início do mês, acho que foi, eu encerrei um grupo, né? E a gente fez um encerramento, juntou os produtores e apresentou os resultados, né? E eu me lembro foi muito característico que veio 2 anos de muitos efeitos climáticos, né? E de mercado. E mesmo assim aumentou a produtividade individual dos animais, né? E a lucratividade da fazenda. Só de nós trabalhar com essa parte financeira e da consultoria técnica, né? Então, não vejo de outra forma, é essencial para o produtor, né? Até para despertar o interesse também nos mais jovens que ficam na propriedade, né? Para verem como que a roda gira e deve girar, né? Então, solicitem aí seus sindicatos, né? Que vai ter um grupo de ATEG aí, a disponibilidade aí de vocês. E é isso. Agradecer mais uma vez. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Obrigado, Diego. Obrigado a você que nos acompanhou pelas plataformas do Jornal Terra e Campo. O nosso Falando de Pecuária segue adiante. Em seguida, teremos mais um episódio com um tema diferente para você que é pecuarista, para você que é produtor rural. Muito obrigado a todos. Uma boa noite.